Conexões Generosas. Oferecimento. AL Soluções e Treinamentos Empresariais. 35 anos de experiência na assessoria financeira. Da Vó Joana. Costura criativa. História e cuidado em cada detalhe. E Revolution Estética Facial e Corporal. Estética avançada e bem-estar. Olá, bom dia, pessoa generosa. Estamos chegando mais uma vez para adentrar sua casa. Primeiramente, você já agradeceu a Deus por mais um dia de vida? Eu já agradeci, agora agradeço a você por mais um dia adentrando a sua casa. E aí eu quero já trazer uma reflexão. Por vezes, nós mulheres e empresárias temos os nossos objetivos, lidamos com diversos papéis, aprimoramos o nosso conhecimento técnico para realizar as nossas atividades. Temos aqueles objetivos mirabolantes, pensando em alcançar o mundo, mas aí algo nos paralisa. Por que será que isso ocorre? E aí eu te faço uma pergunta, será que é só comigo que isso ocorre? Eu creio que não. Hoje falaremos um pouco mais sobre esse assunto, mas antes de trazer a convidada, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto super importante. Até já já! Delícias caseiras da Luzia. Aquele sabor de casa feito com amor. Salgadinhos variados, saborosos para o seu evento, para sua festa. Mordida saborosa em cada um deles. E também pratos especiais. Consulte a tabela de preços, sabores e valores e leve esse jeitinho todo especial e amoroso para o seu evento. Muito sabor e aquele jeito que só Delícias da Luzia sabe fazer. Oi, meu nome é Andréa e, como já sabem, sou professora e pedagoga. Há mais de 30 anos dou aulas particulares que antigamente eram chamadas de aulas de reforço. No entanto, nos dias atuais, a aula particular ganha força por suprir, muitas vezes, o que o aluno ou aluna não aprende na escola por falta de tempo ou por ter que dividir a atenção de um professor com 30 ou mais alunos. Eu e minha equipe oferecemos aulas de alfabetização, letramento, português, matemática e artes. E em 2026, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, e aulas de redação, do ensino fundamental ao ensino médio. 1 para 1, uma professora para um aluno. Então, cá entre nós, a aula que seu filho, sua filha ou você terá conosco será bem mais que uma aula de reforço, porque será dinâmica, descontraída e irá proporcionar segurança na qualidade do ensino. Você se interessou? Adicione o meu contato no WhatsApp 16 9977 060 59. Eu, a professora Andréa, no Conexões. Ensino forte porque você merece. Seja bem-vinda a um lugar onde o tempo desacelera e o cuidado começa nos detalhes. Na Revolution Estética, cada detalhe foi pensado para te acolher com a exclusividade que você merece. Antes de qualquer procedimento, você é convidada a pausar, respirar e esquecer os problemas e simplesmente relaxar com um chá em um momento só seu. Aqui, seu horário é único, seu momento individual e totalmente seu. Enquanto você relaxa, eu me preparo para te receber com atenção, cuidado e excelência. Cada procedimento é realizado com técnica, segurança e um olhar individualizado para valorizar a sua beleza natural com leveza e sofisticação. Porque aqui você compartilha a sua história e leva consigo a segurança de se reconhecer cada vez mais bonita. Sinta a emoção de ser única. Agende seu horário.
como sempre, eu ressalto a importância de que você comece a seguir esses nossos patrocinadores, né? O pessoal que divulga aqui nas Conexões Generosas. Você vai ter competência, humanidade e um jeitinho todo especial que todos esses profissionais têm. Afinal de contas, aqui o nosso objetivo é trazer conteúdos pertinentes para você, para que a gente desenvolva quanto pessoa, quanto sociedade. E isso é algo muito especial. Então, siga as redes sociais, usufrua dos seus trabalhos e serviços, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E hoje nós estamos aqui com o programa ao vivo. Você pode participar mandando as suas perguntas, falando que você está aí ao vivo assistindo a gente. É uma delícia receber o oi, um beijo, estou aqui assistindo. Isso é o nosso combustível. Afinal de contas, a peça mais importante para a gente é você aí do outro lado. Você pode mandar as suas mensagens nas redes sociais da TV Onix 26 e também no Onix Zap, que o Jorge vai me ajudar colocando o número aí, que é o 16991403820. Mande suas perguntas, mande seu olá e nos ajude na construção desse programa. Bom, vamos lá. Hoje eu tenho o prazer de apresentar aqui até uma colega de profissão, né? Luciana Canguçu, olha só. Gostaria que você se apresentasse, pessoal de casa, e muito obrigada pela sua disposição de estar aqui hoje com a gente. Imagina, Ellen, obrigada pelo convite. Bom dia, pessoas, como vocês estão? Eu sou a doutora Luciana, eu sou psicoterapeuta, especialista em psicossomática e PhD em saúde da mulher. E hoje a gente vai falar aqui muito sobre as emoções e todas as estruturas complexas que tem porque você não consegue manter a sua rotina. Ai, esse nome tá dando até um frio na barriga, rotina. Eu confesso que, assim, eu até brincava antes que eu não gostava de rotina. Na verdade, não é que eu não gosto de rotina, é que eu não gosto de uma rotina engessada. Sim. A minha personalidade busca interagir em diversos trabalhos, papéis, né, desenvolver de uma forma harmônica. Mas é uma rotina, né? Então, olhar para isso já dá... A minha rotina é diferente, é um jeitinho Ellen. Bom, mas aí eu quero primeiro que você fale um pouquinho da sua formação e o porquê que você foi adentrando esse universo, assim. Certo, eu sou fisioterapeuta de formação e eu fui para a área da psicanálise, da psicologia analítica, em função de entender a conexão entre o corpo, a mente, as emoções e as atividades que a gente faz, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, né? Então, a minha especialidade dentro do consultório é muito baseada na psicossomática, que é como o corpo expressa as emoções que a gente não sabe lidar. E isso tudo foi acontecendo de uma maneira muito cadenciada, onde através dos atendimentos eu vi essa necessidade de mergulhar na mente humana e entendendo as origens desses desconfortos para poder ajudar da melhor forma a pessoa, né? E aí, no início, o que foi sendo descoberto? Como que você foi vendo esse... Foi muito interessante, porque eu vim de um processo de entrada pela acupuntura, né? E por esse universo da medicina tradicional chinesa. E daí eu fui vendo a conexão entre a mente e o corpo. Daí eu fui fazendo especializações em psicossomática, nessas questões mentais, para poder ir aplicando nos pacientes dentro do consultório. E hoje em dia é praticamente 100% de atendimento focado nessa questão das expressões corporais, que são das emoções, e como essas emoções podem interferir naquilo que a gente deseja, que é o que a gente vai conversar aqui hoje. Pois é, e olha aí, você de casa, você está vendo que o assunto é bem complexo e com certeza atinge todo mundo, né? Quer saber um pouquinho mais, mandar suas perguntas, mande pra gente aqui no Onix Zap ou nas redes sociais. No Onix Zap é o 16991403820 ou também nas redes sociais, no Instagram, no YouTube da TV Onix. Como eu falo, nos ajude na construção desse programa que é tão especial e preparado para você. Bom, doutora Luciana, vamos... O que normalmente as emoções elas têm essa ligação com o corpo? Eu brinco bastante que é o corpo fala, né? Quando eu entrei na faculdade eu ouvia muito isso, falava, gente, como assim? Aí depois na formação você vai vendo que ele, na verdade, ele não só fala, ele grita, né? Ele almeja ser escutado. Sim. Na verdade, dentro da psicossomática,
fala-se assim, quando a gente enfrenta um problema emocional e a gente não tem estrutura para lidar com essas emoções, a gente acaba reprimindo essas emoções e o corpo fala assim, pode deixar que eu dou conta. Pode deixar que eu resolvo para você. E aí começam a vir as somatizações, que é a forma do corpo liberar todos aqueles traumas vividos nas emoções que não foram liberadas, né? Que não reprimidas, exatamente. Então aí acontece as somatizações, que é uma tensão no corpo, que é uma dor, né, de gastrite, por exemplo, né? Que é um bruxismo, quando você não se posiciona, quando você não fala o que você quer falar. Né? Tudo isso é a psicossomática. Sim. É quando você não trabalha as suas emoções, não, né, processa essas emoções, e aí o corpo fala assim, pode deixar que a gente resolve esse BO. Sim. Só que aí a coisa complica. Sim. Porque essa resolução do nosso corpo não é a melhor forma de processar tudo isso. Então a gente precisa de olhar para dentro. Eu vejo muito, Ellen, que assim, os mecanismos que a gente passa na vida, as situações que a gente passa na vida, podem acionar alguns gatilhos emocionais, que geralmente eles são expressados por sintomas corporais, né? Então, por exemplo, você teve uma situação no seu dia a dia e aí no final do dia você está tensa, com dificuldade para dormir, está ansiosa, com dor no corpo. Ai, coloquei a mão aqui, desculpa. E aí você acha que isso é o cansaço do dia a dia. Sim. Só que esses sintomas podem ser alarmes, podem ser sinais para você olhar para o seu estado emocional, que você está ignorando. Sim. E você ignorar suas emoções é o começo de você paralisar. Sim. É o começo de onde aí você começa a procrastinar, de onde que você começa a ter as inconstâncias e de desistir dos seus projetos. É profundo, bem profundo, né? Sim, sim. Eu fico pensando assim, porque as emoções elas vão acontecer, né? E muitas vezes, eu não posso ter raiva. Não, eu vou ter raiva. Como eu lido com essa raiva, como eu expresso essa raiva, que é uma grande diferença. Não vou sair batendo e brigando com todo mundo. Sim. Mas talvez parar, respirar, fazer uma prática de exercício que te coloque numa exaustão para fazer, como se fosse uma descarga desses hormônios que são liberados quando a gente tem essas emoções. Lidar com a alegria é a coisa mais fácil, né? Todo mundo adora sorrir, mas também o sorriso muitas vezes é para esconder algumas dores que estão lá. Tudo é uma questão de equilíbrio. Sim. E entender isso, quando eu até dou das minhas palestras, eu falo assim, que o corpo é a máquina mais importante, mais inteligente que Deus criou. Eu acredito em Deus. E quem não acredita, começa a olhar para o corpo também como uma máquina maravilhosa, que se autoajusta, né? Se nós respeitamos, entendemos, e nesse processo, como a doutora está falando agora, entender as nossas emoções, reconhecê-las e ver como vai lidar com isso. E aí, quando ela vai para o seu consultório, quais são algumas das estratégias assim para lidar? Certo, existe toda uma estrutura. Sim. E por isso que eu criei a biogestão, né? A biogestão ela é um método que investiga essa conexão entre corpo, mente e negócios. Tá. Ou a vida profissional, né? A sua vida pessoal como um todo. E o que acontece? Quando a gente mapeia quais são as suas principais dificuldades, quais são os aspectos que você trava, bloqueia perante. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar onde que você está travando. Segunda coisa é traduzir isso. Por que você está travando diante de uma situação? Vou te trazer um exemplo. Né? Eu gosto muito de trazer exemplos práticos, porque aí você se identifica. Aproxima, né? Então, vamos colocar aqui aquela pessoa que dá conta de tudo. Sim. Conhece? Alguém que dá conta de tudo? Né? Quase todo mundo Aquela tenta, pessoa que sempre
tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, centraliza tudo. É ela que resolve tudo, é ela que controla tudo e quase nunca pede ajuda. É aquela famosa pessoa que carrega o mundo nas costas. mundo nas costas, o mundo, né, aqui nos ombros. E geralmente essa pessoa tem dor nas costas e tem dor nos ombros, porque é uma forma do corpo expressar mostrar, né? essa sobrecarga. E aí o que acontece? O olhar da biogestão para isso, que é essa tradução, ela entende o quê? Que não é um excesso de competência, mas existem dificuldades emocionais ali que estão por debaixo do pano. Por que às vezes a pessoa tem que se sentir tão aceita, precisa fazer? Né? Então, quais são essas dificuldades? A pessoa tem dificuldade de abrir mão do controle. A pessoa tem dificuldade de confiar que o outro vai fazer um bom trabalho. Sim. A pessoa acha, Ellen, que para ela ser digna de amor, de ser valorizada, ela tem que ser perfeita. Ela tem que dar conta de tudo. Você conhece alguém assim? Você está se identificando nessa situação? E isso tudo a gente consegue o quê? Trazer situações, trazer direcionamentos aos quais a pessoa ela vai observar esses comportamentos, ela vai adaptar esses comportamentos através de um acolhimento Próprio. Através desse acolhimento, eu falo que o principal pilar dos meus atendimentos é o acolhimento. Sim. Onde não tem o tem que, onde não precisa de ficar se justificando, onde não precisa de entender que você é a errada de tudo. Sim, sim. Então, esse acolhimento, ele é o começo de uma jornada de sucesso. Você sabe que eu tenho uma amiga que eu converso, eu não vou falar nomes, lógico, mas assim, eu converso muito com ela, olha pra isso. Não, mas aí é que eu não... e já sempre tá justificando, sempre tá... Não, mas é que... mas... Então, primeira coisa, ela já não reconhece tudo isso que é falado. Por quê? Muitas vezes pode ser, nossa, você tá me chicoteando, criticando. Não é isso. Simplesmente, olha, tem esse outro caminho. Mas aí se a pessoa, ela já tá toda hora justificando, ela não dá nenhuma abertura para algo novo ser colocado. Aí, às vezes eu até falo assim, não precisa acreditar no que eu falo. Deixa uma perguntinha ali. Por que será que ela tá falando isso? Nossa... Deixa um questionamento, porque é um início de falar, opa, o que tá diferente aqui do que eu lido no dia a dia, não é? Vou te contar o segredo disso aí. Quer saber? Quero. Você aí de casa também quer saber? Quer? E hoje você está assistindo aqui no YouTube ou aqui no 526, mande suas perguntas pra gente, hoje na rede social, por favor, tá? Inclusive, se você quiser mandar no direct também das Conexões Generosas, eu estou aqui aguardando a sua pergunta, nós estamos aqui, né, Luciana, aguardando a sua pergunta. Vamos lá, tananã, faltava só aquele sonzinho, né? Vamos lá. Dos tambores. Você conhece uma pessoa que sempre dá desculpa pra tudo? Por exemplo, no sentido assim, desculpa te incomodar, desculpa, eu quero te cobrar essa coisa que eu vendi pra você e você não me pagou. Desculpa. Desculpa, eu não queria, né, falar isso. Ou então aquela pessoa que se justifica. Não te mandei uma mensagem que eu não queria te atrapalhar. Isso. Ou então aquela pessoa que se justifica o tempo inteiro. Sim. Você conhece? Sim. Certeza. Certeza que alguém ou você conhece ou você é assim. Sim. Não tem então, como. qual que é o olhar da biogestão sobre isso? Às vezes a gente no dia a dia acha que isso é uma pessoa educada. O olhar da biogestão não é educação. E não é só essas justificativas que a gente precisa de olhar. A olhar da biogestão aponta que essa é uma dificuldade de sustentar o próprio valor diante do outro. Olha que forte isso. E aí, diante do outro e diante de si mesmo, né? Sim. A pessoa ela não consegue existir perante o outro. Olha só. Então, ela pede desculpa por existir. Desculpa, eu tô aqui. Desculpa, eu... Exato. É diferente de um desculpa pisando no seu pé, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente precisa de olhar para essas condutas que às vezes a gente está fazendo e que está impedindo a gente de alcançar os nossos objetivos. A gente fala assim, nossa, eu faço, eu sei o que preciso de fazer, mas eu não consigo o meu sucesso. Por quê?
Existe uma estrutura entre o saber fazer e o conseguir sustentar esse fazer. Existe um corpo, existe uma emoção e existe um mecanismo de proteção. Porque é maravilhoso isso, né? E a biogestão olha exatamente este ponto, onde eu vou entender qual é esse mecanismo, essa estrutura dessa conexão do corpo, da mente e da sua vida, para poder te direcionar até o sucesso. Sim. Você sabe que outro dia até foi numa palestra, em umas conversas que eu tive, na infância a gente ouve, até um paciente que ele fala de um artigo que uma vez ele leu que era um tantão de palavras, que é o que a gente vai colocando nas crianças, né? Sim. Nossa, como você é teimoso, nossa, como você é isso, ou como você é inteligente, como... Bom, e eu sempre ouvi muito, como você fala muito. Eu chegava, minha avó falava assim, desliga o rádio que a Eren chegou. Sim, eu sempre falei. E aí são escolhas de como você olhar para isso, positivo ou negativamente. Hoje você tem um programa. Pois é. Para exercitar a sua habilidade. Pois é, entende? E é legal a gente olhar para isso e falar, poxa, o que eu ouvi lá atrás que de repente pode me paralisar e muitas vezes pode me abrir outros caminhos. Porque pensa, numa fisioterapeuta vindo apresentar, é algo que normalmente é improvável, né? Sim. Na verdade, é assim... Isso é uma coisa de consultório, né, que a gente fala muito, que é assim, as nossas maiores inseguranças, quando trabalhadas terapeuticamente, viram as nossas principais potências. Você está aí como prova desse exemplo, né? Algo da qual você foi apontado a vida inteira, qual você foi criticado, se você acolher e abraçar isso vai ser a sua potência. Olha só você aí em casa, hein? Qual pode ser a sua potência? Porque todos temos. Todos temos. Todos temos. Então já fica até um spoilerzinho aqui. Pega um caderninho, um papelzinho, porque depois vai ter uma prática. Vamos fazer uma prática para a gente poder identificar e já poder... É um exercício para quando você sentir que está travando, destravar. É para fazer a coisa andar. É quase uma chave. Fala, opa, abre e destrava. Sim. Gente, a gente vai para uma rápida coluna e daqui a pouquinho a gente volta aguardando a sua pergunta. Até já já. Val Ribeiro. Amor pelo trabalho, dedicação na satisfação do cliente. Permita-se ser cuidada. Agende seu horário. A depilação é um processo desafiador, mas no espaço Nathalie Barra, a técnica utilizada, a qualidade dos produtos, o espaço aconchegante e o atendimento diferenciado fazem com que essa experiência seja diferente. Produtos de qualidade, diminuição da dor e o processo tão esperado de um corpo limpo e sem pelos. Agende seu horário e conheça o trabalho da Nathalie Barra. Vamos fazer aquele relato? A experiência que eu vivi hoje com a Ana aqui fazendo a manta térmica foi muito diferente, porque eu já fiz massagem com ela, já fiz liberação, drenagem, mas a experiência da manta, ela vem junto com esfoliação do corpo, hidratação. Com isso, também promovemos o relaxamento, uma melhora na sensação do corpo, que eu só posso te falar, experimente.
É uma manta que vocês vão ver a foto aqui de corpo inteiro, aonde ela primeiro esfolia, põe a manta e depois hidrata. Junto com isso, enquanto a manta está ali funcionando, aquecendo, ela faz uma massagem relaxante nos seus pés, ela hidrata também o rosto, esfolia. Então, gente, só posso te falar, marque seu horário. Viva essa experiência, se permita. Ah, como eu adoro agradecer a todos os nossos divulgadores no Divulga Generoso. Vocês viram que eu usufruo de vários desses serviços, desses trabalhos e falo assim com, nossa, esbanjando o agradecimento a todos esses profissionais que desenvolvem um trabalho tão especial. Siga nas redes sociais, acompanhe seus trabalhos, seus serviços e também seja uma pessoa generosa, que você vai ver, colocar os seus comentários lá depois de conhecer esses trabalhos, que você vai incitar a fazer com que outras pessoas também queiram conhecer. E esse é o objetivo dessas conexões generosas em tudo que a gente faz. Bom, algo que é bem complicado aqui, né? Como lidar, muitas vezes, porque o julgamento externo, às vezes a gente não reconhece, mas às vezes é até mais fácil. Ah, ela está falando isso porque ela queria estar aqui onde eu estou, ou porque ela está com ciúmes, ou porque ela ouviu muito isso e é dela. Só que o julgamento interno é um veneninho que muitas vezes a gente não reconhece, não é assim? Sim. Como que trabalha essa biogestão com esses sabotadores internos? Existe um exercício que a gente faz dentro do consultório que é o crítico interno. Que sabe, o crítico interno é aquela vozinha que toda vez que você vai fazer alguma coisa, fala assim, ah, mas esse treino vai dar certo, ah, mas você não vai dar conta, ah, mas tem isso, ah, mas tem aqui, e fica, sabe? É o diabinho que fica aqui assim. Então, o que a gente faz com essas vozes, né? São vozes que elas, de alguma maneira, em algum momento, elas existiram de fato. Sim. Né? Cala a boca, menino, fica quieta, menino. Engole choro. Engole o choro, né? Para de dar trabalho, para de falar. E aí você vai se reprimindo. E quando a gente chega na vida adulta, isso se reverbera como esse crítico interno. Porque a gente cria um ideal interno do que é o sucesso, do que é a filha perfeita. Da mulher perfeita, do homem perfeito, a gente cria um ideal disso. E quando a gente não alcança esse ideal, essas vozes internas, né, que eu falo que esse juiz interno, que geralmente é muito cruel, fica na nossa cabeça. Então esse exercício, ele vai colocar tudo isso no papel. A gente faz uma dinâmica onde eu percebo no meu corpo o que isso reverbera no meu corpo, essas sensações, e depois a gente rasga. Rasga, pega fogo, joga fora, põe no lixo e tal. Então é um movimento assim, é um movimento corporal. Que é do fora para dentro. Que é do fora para dentro, para ressignificar esse crítico interno. Nossa, e aí, forte, muito forte, muito forte. E por vezes a gente vê que quando você não trabalha isso em você, você acaba replicando para os outros, né? Exemplo, às vezes você ouve mães assim, isso me deixa muito triste quando eu escuto algumas mães dando bronca nos filhos. Ah, você não vai ser nada na vida, você não presta para nada, como você não sei o quê. Gente, isso é gritante dentro dela. Por vezes ela deve ter ouvido isso em algum momento, né? Com certeza. E o pior, Ellen, é que a criança que escuta isso, ela escreve lá dentro no livro, porque cada um de nós tem um livrinho da verdade, né? Que são as nossas crenças. Crenças é tudo aquilo que você acredita, né? Então, quando existe uma mãe fala uma coisa dessa com o filho, o que registra no livrinho da verdade? Eu não vou ser nada quando crescer. E aí o próprio inconsciente, o próprio cérebro, começa a fazer de tudo para seguir essa crença. Porque o nosso cérebro, o nosso corpo, ele vai querer alcançar tudo aquilo que está
no livrinho da verdade. Sim. Tudo aquilo que a gente acredita, as nossas crenças. Se você acredita que aquilo é verdade, então você vai se sabotar para o quê? Seguir o que está escrito no seu livrinho da verdade. Sim. Tem um mentor que eu sigo bastante, até seguia mais, que é o Jerônimo Telme. Sim, ele é ótimo. Né? Ele é ótimo. Tem um jeito bem diferente de lidar, ele é muito bom. E eu lembro que ele falava assim, no seu mundo, aí na verdade era para você replicar, no meu mundo, tal coisa é assim, é assim, é assim, porque é o que eu acredito. Sim. Então não adianta falar, sei lá, por exemplo, Ellen, você está, sei lá, desenvolvendo um trabalho maravilhoso, se eu não acredito naquilo. Então, no meu mundo, o trabalho não é bom. E aí eu vou, é isso daí, né? Eu vou seguindo caminhos para confirmar aquilo que eu acredito. Agora, se no meu mundo, meu trabalho está sendo diferente, trazendo no Conexões aqui conteúdos de qualidade, profissionais de qualidade, no meu mundo vai ser essa realidade, né? Sim. E aí já fica até o pessoal de casa que pode começar a fazer esse treino. O que está acontecendo no meu mundo, né? Como que eu vejo? Perfeito. Então vamos trazer o exemplo desse moço que você viu. Essa criança cresceu, beleza? E aí essa criança, esse rapaz, ele queria muito uma promoção no trabalho, muito. E essa promoção chegou. Olha que bênção. Só que aí ele vai ter que lidar com mais responsabilidades. Vai ter que tomar mais decisões, vai ter que lidar com críticas, vai ter que fazer mais coisas. E aí ele começa a pensar, será que eu dou conta? Mas esse pensamento é muito consciente ou não? Não, totalmente inconsciente. Sim. Tá? Totalmente inconsciente. E aí volta, eu não vou ser nada na vida, porque foi falado lá atrás. E aí, caderninho. Tá anotado no caderninho. E aí começa as questões de reflexão e de autossabotagem, onde eu não vou dar conta. Aí eu começo a procrastinar uma decisão, eu começo a ficar paralisada perante as estruturas que são exigidas de mim e o meu sistema interno não comporta sustentar. E hoje lidar com a procrastinação tá a coisa mais fácil, né? Que é o bendito. Mas isso, Ellen, o celular, eu já trabalhei no consultório o vício de celular, né? E o porquê do vício de celular? O celular, ele traz uma recompensa imediata. Sim. Ele traz uma saída para o desconforto que eu me deparo com situações que acionam esses gatilhos emocionais. Pois é. Pois é. Entende? Sim. E assim, gente, tudo bem a gente ter momentos de ócio. Sim. Tudo bem a gente... E assim, é necessário, exatamente, isso que eu ia falar. Né? Dentro da psicologia, é necessário você ter os momentos de fantasia. Quer assistir uma série, quer jogar joguinho no celular, e ok. Mas isso está sendo funcional? E constante, né? Ou isso está sendo improdutivo? Fuga, isso está te impedindo de alcançar aquilo que você deseja, né? E será que você deseja mesmo? Será que você quer pagar o preço? Porque sempre tem um preço. Sim. Né? Sim. E o que é esse preço? É você conseguir construir habilidades para sustentar esse desejo que você quer, né? Essa nova realidade que você deseja. Sim. Então, é importante ter disciplina? Sim. É importante ter estratégia? Sim. Mas não é simplesmente só essas questões que você vai alcançar aquilo que você quer. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muita procrastinação. Procrastina tudo, faz uma coisa, né? Tipo, não, agora vai e compra curso e matricula, não sei o quê. Não, agora vai. Depois de 2 semanas para. Por que essa questão, né? O que acontece quando você perde a empolgação da novidade e começa a ter que ter a rotina de repetição? O que acontece dentro do seu corpo? O que acontece nas suas emoções? Você sente que você acha que não vai dar conta? Tudo isso a gente precisa de olhar para quê? Será que eu tenho as estruturas emocionais, corporais e estratégicas para eu alcançar aquilo que eu desejo? Isso é um processo que a gente precisa de olhar para a gente poder ter a vida que
que a gente quer. E o mais bonito de tudo isso é que, assim, olhar para essas questões não é como crítica, mas sim como forma de crescimento. Tudo na vida são escolhas. Escolha de continuar como a gente está, assim como uma escolha de alcançar novos patamares. Também tem uma outra mentora que eu seguia, que ela usava uma expressão que é assim: a gente está acostumado a ficar no ofurô de cocô, né? Sim. E às vezes ele não é tão cheiroso, mas ele está quentinho, agradável, me acostumei ali. E se alguém fala, imagina. Por quê? Para sair de lá, a gente vai ter que lidar com o desconforto, às vezes, do frio, de lidar com aquele cheiro que não é tão agradável, de ter o movimento de sair, de fazer a escolha de se limpar para almejar um outro crescimento. Mas a maior parte do momento a gente está ali e nem se dá conta, né? E isso é muito triste, porque continua tudo na mesma forma, com as mesmas reclamações, com os mesmos resultados, e com a mesma tristeza interna que nem sempre é reconhecida, né? Sim, é algo no qual você não consegue entender o porquê. Você reconhece que existe um desconforto, você reconhece que você não tem a vida que você deseja, né? Seja profissional, seja pessoal, mas você não consegue entender o porquê que isso está acontecendo. Sim, e quando a gente fala da questão da procrastinação, por exemplo, existem casos em que a pessoa procrastina quando é para ela. Só que quando é para o outro, ela está o tempo inteiro ativa. E fazendo, inclusive, sendo super produtiva. Também ocorre isso, né? Sim, porque existe uma tentativa de manipular o outro para que o outro te entregue aquilo que você não entrega para você mesmo, que é o reconhecimento e o amor. Ai, tá vendo como a gente precisa olhar para isso como uma forma de crescer, de melhorar e aprimorar tudo aquilo que a gente almeja alcançar. Então, nesse momento, não é como uma forma de crítica, de penalizar. Olha, Não. tá vendo? Não. Não. Mas de amor, de carinho e de reconhecer que todos nós temos Sim. as nossas potencialidades, né? Sim, a constância, Ellen, não é fazer todo dia, não é perfeição, não é aquela intensidade permanente. A constância sustentável é você repetir, observar, acolher, adaptar e retornar. A constância... Peraí, repete esse ciclo. Pega seu caderninho aí e marca. O que é a constância? Sustentável, porque a palavra aqui de ordem é a sustentabilidade do fazer. Faça, repita, observe como que você se sente fazendo o que você se programou fazer. Acolha o que você está observando. Se necessário, adapte. Eu estou desconfortável em fazer desse jeito. Adapta, muda, faz de outro jeito. Faça de novo e retorne. A constância, Ellen, ela não é sobre o fazer todo dia. Ela não é sobre nunca parar, é sobre saber voltar. É sobre você reconhecer o seu tempo de ação e o tempo de pausa. É reconhecer que o seu crescimento, seja como pessoa, seja como profissional, empresária, ele não é linear, ele não é uma linha ascendente assim. A gente tem picos e vales. E a diferença, quando você faz um processo como a biogestão, é que esses vales, eles são mais curtos, porque os vales são os tempos de pausa, de retorno. Ele fica mais curto, então você consegue ficar uma maior parte da sua jornada em produtividade, mas respeitando os seus vales, respeitando os seus tempos de pausa. Então, tudo isso faz parte de uma constância sustentável. Sustentável, essa palavra é maravilhosa, porque por vezes eu tenho uma frase que eu particularmente detesto, né? Trabalhe enquanto eles dormem. Não faça enquanto não sei o quê. É tão desumano com a gente. Sim. Sabe com qual essa outra necessidade do nosso corpo. Sabe qual inclusive. outra frase que é desumano? É só falta de disciplina.
É só você se esforçar mais. Você tem que ter mais disciplina. Ou então, você está dando desculpa, isso é autossabotagem. Como se você se sabota, como se a autossabotagem fosse uma coisa muito simples de se identificar. Sim. Né? Porque eu quero. Porque eu gosto. Sim. Outra coisa que é muito... que a gente precisa ter muito cuidado e fica de alerta. Que hoje, na era digital, né, com os cursos e tudo, que são os excessos de caminho. Você compra curso, você compra livro, você compra planner, você compra estratégia, você compra isso. E aí? Você tem aquele monte de caminhos e você se paralisa perante esse excesso de caminhos. Então, todas essas questões, elas levam de novo para os pilares da constância sustentável. Que é o observar, que é o adaptar. Sim, sim. E que é o repetir. Repetir e respeitar a sua personalidade, né? Isso é a prioridade. Eu, particularmente, ouvia muito assim, mas você tem que fazer isso, você faz muita coisa. Depois que eu conheci a minha personalidade multipotencial, que é diferente de multitarefa, eu entendi que, para mim, isso é saudável. Isso. Óbvio, cada um no seu momento. Isso. Que tem horas que eu preciso fazer a escolha de pausar. E tá tudo bem, né? Eu não preciso seguir um caminho que todo mundo segue. Eu até falo bastante sobre isso, que a minha infância inteira eu ouvi assim, mãe, deixa eu ir, não sei onde. Não, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Toda criança ou todo adulto hoje ouviu isso quando era criança. Aí a gente chega na fase adulta. Não, mas você tem que fazer isso porque todo mundo faz. Oi? É uma incoerência, quer dizer, que não respeita, inclusive, a sua individualidade. Qual que é o caminho que você escolhe construir, que às vezes, e muitas vezes, vai ser diferente do outro. E essa é a beleza, né, dessa diferença. Dentro da biogestão, a gente faz todo um levantamento de quais as estruturas precisam ser trabalhadas em você, quais as que você quer, porque você tem que ter voz dentro do processo, e os direcionamentos para aquilo que você consegue fazer de primeiro momento. Sim. Né? Que a gente já vai fazer uma atividade daqui a pouquinho sobre essas questões. Sim. Então, essa individualidade e o reconhecimento dessa individualidade e a valorização da sua jornada, ela é fundamental. Sempre falo no consultório, quem está assistindo, que é meu paciente, vai lembrar. Todas as vezes que você se deparar perante um desafio, lembra da sua jornada. Lembra de tudo que você construiu para estar aqui. Lembra de todos os desafios que você já superou para estar onde você está. E muitas vezes, Ellen, a gente está vivendo o sonho do qual a gente projetou lá atrás e a gente não percebe. Porque a gente sempre fica querendo alcançar o próximo degrau, o próximo degrau, o próximo degrau, e não observa as bênçãos que está à nossa volta. O quanto a gente já subiu, né? O quanto a gente já subiu e o quanto a gente tem de maravilhas à nossa volta. Sim. E essa gratidão, ela vai te sustentar para o próximo passo. Sim. Eu até vou fazer um relato pessoal aqui, que nesses momentos de vale, assim, eu busco, lógico, primeiro esse mergulho interno, usar algumas práticas de mindfulness, e outra coisa que eu adoro, assistir filmes de biografias de crescimento. Então tem um que meu filho fala, não aguento mais ver, que é a Em Busca da Felicidade. Joy. A Procura da Felicidade. Com Will Smith? Will Smith, Ai, maravilhoso. Eu adoro. Por quê? É uma forma que eu tenho de estratégia de olhar para aquilo, respirar e falar assim, continua, 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 continua. Precisou parar, pausar? Ok, tá tudo bem. Respira, pausa, se acolhe, faz aqueles momentos que tragam um pouquinho desse acolhimento, que eu uso muito o termo por causa do mindfulness, da autocompaixão. Eu vou te fazer uma pergunta, porque eu também adoro filme de biografia. O que todos esses filmes e séries têm em comum? Essa superação. Além disso, lidar o lado humano, pessoas com pessoas, não. Todas essas pessoas acreditam profundamente no propósito delas. Sim. Todas essas pessoas acolheram e aceitaram quem são.
e no que de elas se acreditam. reconhecer. Então, mas tem algumas que depois construíram isso, que elas continuaram Sim, mesmo... mas é essa saga, sabe? Ah, tipo assim, sim. de eu vou continuar, eu tô acreditando. Eu E tô às vezes- acreditando e muitas no vezes que inconsciente, né? Sim, Sim. eu tô acreditando que vai dar certo. Eu tô acreditando em mim. Eu acredito que eu dou certo. Sim. Apesar do julgamento Falha do toda outro, hora, apesar- quebra, Sim. volta, quebra, volta, quebra, volta. Mas tá acreditando em si. Tá acreditando no exemplo, que... o carro serve para nos levar no transporte. Se ele quebra, a gente pega e abandona, deixa ali e vai pegar outro? Não. Você conserta, você para, você vai fazer as manutenções necessárias, abastece, lava, limpa e continua. Por que a gente não faz isso com a gente, né? Sim. O acreditar em você é o primeiro passo para que você alcance aquilo que você quer. Isso aí é um acreditar, Ellen, Respire. é um acreditar acima do julgamento externo, acima dos julgamentos internos, acima daquilo que todo o ambiente pode estar te provocando. Não é uma coisa simples de se fazer, Não. mas é possível. E tem momentos que você também não vai acreditar, você vai parar, vai chorar, chora, respira. sim. Ah, eu quero comer um docinho para adoçar a minha vida. Coma com sabedoria, né, com moderação. E continue. Sim. Paralise, continue. E busque ajuda, gente. Por que é tão difícil lidar com essa vulnerabilidade? Não somos máquinas. Olhar para certos momentos de desafio e buscar profissionais que nos ajudem nesse crescimento não é desmérito nenhum. Pelo contrário, é uma coragem interna que grita por acreditar naquilo que você precisa, almeja e vai alcançar no momento certo. Eu acredito muito em Deus, acreditar nesse propósito que Deus tem das nossas vidas para a gente e para os outros que estão em nosso entorno, também é algo que potencializa tudo aquilo que a gente vai fazer, né? Com certeza. Então vamos fazer só mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente vem para a prática. Enquanto isso, você pega uma água, respira um pouquinho, pega um papel e uma caneta para fazer as anotações. A gente vai rapidinho e já volta. No coração da cidade, existe um lugar onde cada refeição é feita com cuidado e sabor de verdade. No Tempero da Gi, você escolhe como quer aproveitar. Comida por quilo, à vontade ou marmitas preparadas com carinho, perfeitas para o seu dia a dia. Todos os dias um cardápio diferente, sempre fresco, sempre cheio de opções. E às quartas-feiras, um destaque especial, a nossa tradicional feijoada, com aquele tempero que te conquista logo que você prova. E para tornar tudo ainda mais especial, sobremesa e cafezinho são por nossa conta. O convite para a sua experiência ser completa, mesmo em meio à correria do dia a dia. Estamos abertos de segunda a sexta, das 11 às 2h45 da tarde e aos sábados, das 11 às 2 da tarde. Venha nos visitar na Avenida São Carlos, 1609, ou peça pelo nosso WhatsApp DDD 16 99261 8129. Tempero da Gi. Sabor, cuidado e aquele gostinho de quero mais. Cuide de seus dentes com a gente. Clínica Schiffler. Rua Antônio Blanco, 138. Vila Costa do Sol. Repito e agradeço a todos esses profissionais, falo para que você conheça os trabalhos, inclusive já vou fazer meus agradecimentos aqui, né? A Gilmara Sabonetes Artesanais, que deixa nosso espaço bem cheiroso, bem agradável, né? A da avó Joana, a Fabi, que sempre dá um mimo muito especial para os nossos entrevistados, inclusive pensando na sustentabilidade, no carinho, nessa questão da costura criativa com esse olhar de afeto, e também a Ótica Drilens, que permite que eu veja as suas perguntas aqui e veja o mundo muito mais bonito. Muito obrigada e muito obrigada a você também que está aí. Bom, vamos para a prática? Bora para a prática então. Então eu quero que você pense numa coisa que você precisa de fazer, você sabe que você precisa de fazer, mas que você vem adiando. Pensa aí.
Pode ser ter uma conversa difícil com alguém, tomar uma decisão, pode ser pedir ajuda para alguém. Pensa aí numa situação que você quer fazer, você sabe que você precisa de fazer, mas você está adiando. Pensou? Então bora lá. Com isso na mente, eu quero que você pense a primeira pergunta. Você vai fazer 3 perguntas para você, tá? Primeira pergunta. Você vai pensar nisso e o que eu sinto no meu corpo quando eu penso em fazer essa determinada atividade. Quais sensações, quais desconfortos aparecem no meu corpo quando eu penso em fazer isso que eu venho adiando. Então, essa é a primeira reflexão. Tá fazendo aí? Então tá bom. Segunda pergunta. Qual é o risco que eu acho que eu posso estar correndo se eu fizer essa determinada atividade? Qual o aspecto ameaçador que pode ter se eu, por exemplo, ter essa conversa difícil com meu marido? O que vai acontecer? Né? Quais emoções passam e tomam conta de mim só de eu pensar na possibilidade de eu ter essa conversa? É um aspecto ameaçador? Eu sinto que tem alguma coisa que pode ser perigoso para mim? Essa é a terceira pergunta. A segunda pergunta. E a terceira pergunta é: qual o primeiro passo possível? E eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa palavra possível. Que eu posso fazer hoje para começar a agir diferente? Quando eu começo a entender toda essa estrutura, mente, emoções, corpo, estratégias, eu começo a ter mais opções de escolha para poder agir diferente e vencer a procrastinação. É que eu não tô com papelzinho aqui para poder marcar, mas depois eu vou assistir a reprise. Desses exercícios? O corpo ele grita. Um exemplo que foi me dando aqui, sabe aquela bolinha no estômago, daquele friozinho que sobe e desce? Sim, sim. É. E é interessante, Ellen, esse exercício, por quê? Por coisas simples, né? Ah, Luciana, eu senti essa bolinha no estômago subindo, eu acho que se eu pedir ajuda, eu vou ser julgada como incompetente, como fraca, né? O que eu posso fazer? Eu posso me acolher e saber que eu não sou fraca. Sim, né? Eu sou humana. E reconhecer que, de fato, eu preciso de uma ajuda, que ninguém sabe tudo. Então, essas 3 perguntas, elas fazem você ter clareza e consciência de que a ameaça que faz você paralisar, ela é essa. E como que você pode agir perante essa ameaça? Porque às vezes, gente, sabe quando a gente está num quarto escuro e começa a fazer uns barulhos e fala, pronto, é o monstro que está vindo me pegar? E aí na hora que a gente acende a luz, você vê que era só um gatinho, um negócio, uma coisa pequenininha. E o que é acender a luz na parte terapêutica? É esse reconhecimento que a gente acabou de fazer. Sim. A gente acabou de colocar uma luz naquilo que estava travando a sua constância sustentável. Perfeito. Essa palavra sustentável, ela é maravilhosa, né? Porque aí você se respeita, você acolhe. Exato. E você continua, né? E escolhas, em todo o processo de escolhas, a gente vai ganhar de um lado e perder do outro. Sim. Aí, muitas vezes, vai com medo mesmo. Reconhecer, talvez, o medo de ir, se der certo, porque é um ambiente totalmente novo que eu não lido. E entender que muitas vezes a gente vai ter que encerrar ciclos, como a gente estava conversando aqui nos bastidores. Sim. De processos nossos, pessoais e também de pessoa. E que não é fácil lidar com tudo isso. Não é, porque a gente tem uma necessidade de pertencimento. Eu falei isso muito essa semana no consultório. Que os seres humanos, eles têm
um pacote de necessidades básicas que todo ser humano tem. E uma delas é essa conexão e o pertencimento. Então, e às vezes a gente acaba se mutilando para pertencer. E até que ponto a gente aguenta isso? Porque chega uma hora que você não aguenta mais. Chega uma hora que o copo enche. Sim, e aí você começa a rever aquilo que realmente você quer da sua vida. Sim, e a gente vai se diminuindo para caber no espaço do outro. Exato. É cruel com a gente, né? Exato. Por isso que eu falo, o pilar da biogestão e dos meus atendimentos é o acolhimento. O acolhimento, você consegue se sustentar, se sentir forte para executar a próxima etapa. Eu acho que mais do que sentir forte, ser forte, né? Ser, sentir e continuar. E fazer, sim. O acolhimento nos dias de hoje está se tornando vital para a nossa existência. Sim. E um acolhimento, porque assim, eu só consigo acolher o outro se eu me acolho. E como que está o mundo hoje? Extremamente crítico, extremamente cruel. Mas as próprias pessoas são com elas. Isso, mas é isso. Então, vamos propagar a empatia e o acolhimento. Ai, conexões generosas aqui para isso. Sim, exatamente. Por mais conexões generosas no mundo. No mundo, com certeza, com certeza. E você aí de casa conseguiu trazer essa reflexão, essa leveza e entender que a gente é vulnerável, que somos humanos, que vamos errar, vamos acertar, mas o importante é não paralisar e olhar pra gente com amor e com carinho, né? Ai, eu tô mais leve, você aí de casa tá mais leve. Luciana, o tempo ele voa, assim, então eu gostaria que você fizesse agora o seu merchan, onde as pessoas podem te encontrar, como que é seu trabalho. Então se você se identificou com tudo isso que a gente conversou aqui, entra no meu Instagram, que é @dra.luciana.canguçu, com 2 S. Lá no Instagram eu vou estar te esperando. Olha lá, até passou já a faixinha aqui para você, né? Você faz os atendimentos online, presencial. Sim, também? Faço atendimento do Brasil todo, né, online, e também presencial, onde a biogestão, eu tenho um protocolo de 8 semanas, onde você traz uma questão de trava na sua vida e onde a gente vai passar a execução, o mapeamento, a tradução e a execução desse acompanhamento para você ter o sucesso naquilo que você propõe. Perfeito. É um trabalho de muito acolhimento, de muita prática, porque eu falo muito que o autoconhecimento sem a prática... E aí? Você saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Não é verdade? Então, esse acompanhamento, porque hoje em dia, Ellen, as pessoas precisam de uma mão amiga. Falar, vamos juntos, estou com você. E eu faço isso muito dentro do consultório, que é acompanhar os meus queridos. Perfeito, gente. Eu acredito que isso deva ter trazido várias e várias reflexões para você. Espero que seu corpo esteja até mais leve para continuar num caminho muito diferente, mas com o principal, com esse amor. Porque o que a gente tem dentro é o que a gente acaba transbordando por onde a gente passa. Quero agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui, movimentar a agenda para estar aqui, que eu sei que não é fácil, e de trazer um pouco desse conhecimento para gente, para mim, para o pessoal de casa e para todo mundo, para fazer uma diferença. Muito obrigada, Luciana. Foi um prazer, Ellen. Agradeço imensamente. Agradeço mais uma vez a você aí de casa por estar aqui com a gente. E já fica o convite. Amanhã, conteúdo inédito, trazendo aqui para você na Nova TV Onix Conexões Generosas. O nosso objetivo é trazer sempre amor, acolhimento e fazer a diferença na sociedade onde estamos inseridos. Então fica o convite de segunda a sexta às 10 horas da manhã. Temos também as reprises às 4 horas da tarde e tudo também no canal do YouTube para você assistir e compartilhar com seus amigos. Siga, comente, compartilhe, esteja conosco na construção de todo esse segmento. Muito obrigada, até amanhã, mais Conexões Generosas para você. Obrigada!